Olá traders, bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso de TradingView, e nessa aula você vai aprender a dominar os tipos de candles, tipos de representações gráficas. Nós vimos na aula passada como eu utilizo a ferramenta de linha. Agora nós vamos aprender um pouco mais sobre os tipos de gráficos e como utilizar, quando utilizar esses tipos de gráficos. O objetivo dessa aula é ensinar os diferentes tipos de candles, incluindo candles de alta, de baixa e padrões comuns, e mostrar como você pode utilizar esses diferentes tipos de candle para melhorar e ampliar aí o seu conhecimento nas análises técnicas. Temos aqui o gráfico do BTC e na maioria das vezes nós sempre utilizamos esse gráfico de candles, que é esse que está representado aqui, são chamados velas em português. Só que clicando aqui você pode estilizar essas barras, né? Podemos deixar, como falei anteriormente, os candles vazios, que fica nessa representação. Você pode utilizar o gráfico de barras, também pode utilizar o gráfico de linhas. Essas são todas as representações gráficas mais utilizadas. Já ficou claro que quando eu quero utilizar o gráfico de linha é quando eu quero fazer uma correlação com um ativo, como nós fizemos aqui, e correlacionamos esses ativos um com o outro. O gráfico de linha me traz isso de uma forma muito mais clara e precisa. Só que eu também costumo utilizar o gráfico de linhas quando eu quero fazer uma análise mais simples, uma análise onde eu não leve muito em consideração as máximas e as mínimas do preço. Então eu trago um gráfico de linhas onde eu ignoro praticamente todas essas sombras, tanto superior como inferior aqui no gráfico. Mas se você é um trader iniciante, certamente você não sabe a diferença e muitas vezes você nem sabe o que é um candle. Agora, nessa aula, demonstrar para você o que é um candle. Basicamente, temos aqui um corpo, né, representado dessa forma, vou deixar ele aqui representado assim. E temos essas sombras aqui abaixo e algumas vezes temos umas sombras aqui acima. Essa parte preenchida aqui dentro é chamada de corpo do nosso candle ou corpo da nossa vela. E nessa sombra superior nós temos o que nós chamamos de máxima. É uma máxima do preço. Da mesma forma que temos aqui embaixo uma mínima. A forma que você deveria interpretar esse movimento seria que tivemos aqui nessa região do nosso corpo a abertura do nosso movimento, a abertura do preço, e aqui em cima nós tivemos o fechamento desse preço. Só que durante esse período, nota que eu estou trabalhando aqui com candles no período diário, durante esse dia, antes da sua abertura e do seu fechamento, nós também tivemos alguma volatilidade dentro da máxima e da mínima, sugerindo que o preço sofreu oscilação durante o dia. A cor e a direção do candle também vai indicar se é um candle de alta ou se é um candle de baixa. Como nós configuramos os nossos candles para ficar cinza e branco, todo candle que eu tiver branco é um candle de alta e todo candle que eu tiver cinza é um candle de baixa. Mas o que realmente vai importar para a gente é a direção que esse candle abriu e fechou seu movimento. Nota que aqui, eu vou até dar uma ampliada, aqui nesse candle, esse candle branco, nós tivemos a abertura exatamente. Então, no fechamento desse outro candle branco aqui, essa parte superior, nós abrimos um novo candle de alta, porque tanto a sua abertura e o seu fechamento foi acima do candle anterior. Então, é dessa forma que nós interpretamos um candle de alta. Perceba que antes do fechamento, nós tivemos uma retração do preço, até vindo abaixo do fechamento anterior do nosso candle, deixando essa sombra e esse pavio representado aqui por uma mínima. Isso aqui seria a nossa mínima, assim como nós temos essa representação gráfica aqui. Então, dessa maneira, o preço, depois de encontrar uma mínima, ele voltou a subir e chegamos aqui até o seu fechamento. Mas nota que antes também do seu fechamento, nós tivemos aqui um pavio sinalizando qual é a máxima que o preço chegou durante esse período, durante este dia. Uma forma de observar melhor o que eu estou falando sobre abertura, fechamento, máximas e mínimas é utilizando o nosso candle de barra. O candle de barra, ele fica muito mais nítido essa visão de máximas e mínimas. Vou apagar aqui todo esse desenho. Para assim, note que nós temos, de fato,
a abertura aqui representada por essa linha verde, tanto de um lado como o outro, e o nosso fechamento aqui representado por essa linha verde, tanto de um lado como o outro. E acima disso nós temos a máxima que chegamos durante esse dia, representado por esses pavis, da mesma forma que nós temos a mínima desse dia aqui, ó, representado aqui por esse outro pavio. Então, fica muito nítido entender que abrimos aqui, depois tivemos até um período de alta, um certo período de alta, mas o seu fechamento ele foi de baixa, porque ele ficou abaixo da abertura do candle anterior. Então, tanto no candle quanto no gráfico de barras, nós temos a mesma representação do preço, utilizando ali as máximas e as mínimas. No entanto, no gráfico de linha, nós ignoramos essas máximas e as mínimas. Ele traz apenas a abertura e o fechamento do ativo. Mais uma vez eu ressalto que você vai utilizar muito o gráfico de vela, mas em determinados momentos você também vai oscilar muito para o gráfico de linhas. Confesso que o gráfico de barras ele é mais didático para quando você está tentando entender o candle pela primeira vez, se acostumando com os conceitos de máxima e de mínima, fica muito mais fácil visualizar com esse gráfico de barra, mas ele é pouco utilizado no nosso dia a dia. Na maioria das vezes você vai optar sempre pelos gráficos de vela, né, os candles, ou o gráfico de linha, caso você queira fazer uma comparação com outro ativo. Até porque os gráficos de vela fica muito mais fácil de nós representarmos padrões gráficos, né? Traçando topos, traçando fundos desse movimento. Assim como também o gráfico de linha fica muito mais nítido ver esses toques, esses movimentos. Então eu poderia estar traçando uma linha do BTC de um fundo aqui, mais ou menos, e um gráfico aqui das linhas utilizando como essa linha de topo, e nós já temos essa representação. No momento que nós mudamos novamente para a vela, temos algumas sombras aqui superiores e inferiores, mas basicamente fica muito nítido achar alguns gráficos, mas fica muito nítido achar alguns padrões gráficos dessa forma. Da mesma forma que utilizamos o gráfico de velas para ver o nosso preço, fica numa visão nítida, o nosso indicador de volume também utiliza essa mesma visualização. Nós temos velas aqui que representam o gráfico de volume. Só que aqui na vela nós não levamos em consideração a sua abertura e fechamento. Basicamente nós vemos as cores e amplitudes. Então, se aqui é representado por um vermelho, quer dizer que é um movimento de volume de queda. Da mesma forma que se for representado como verde e se for muito alto, é um movimento de volume de compra muito alto a esse movimento do preço. Agora que você já sabe a diferença entre os diferentes gráficos e como utilizar, eu deixo para que você pratique e coloque diferentes gráficos, tente achar alguns padrões, que também será o tema das nossas próximas aulas, nossos próximos cursos. Inclusive, teremos aqui algumas visualizações com o nosso mini curso de TradeView. Eu vejo você nas próximas aulas.